Nessa quinta-feira vamos conhecer os últimos classificados para as quartas de final da Libertadores e também para a Sul-Americana. O Flamengo faz talvez o principal jogo da noite contra o Bolívar fora de casa, num ambiente hostil e de muita dificuldade por conta da altitude. Venceu o Bolívar por 2-0 no Maracanã, leva uma vantagem agradável, mas vai ter que lidar com a altitude, saber dosar a questão do empenho físico, principalmente no primeiro tempo, para não se desgastar tanto no segundo, e também vai ter que lidar com um problemão chamado bola aérea, que o Flamengo tem sofrido bastante no Campeonato Brasileiro. O São Paulo recebe o Nacional depois de empatar fora de casa 0-0, é favorito sim, não podemos descartar, porém não está classificado, vai ter que passar pela defesa do Nacional. Na Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense venceu o Belgrano por 2-1, mas o placar de apenas um gol de diferença é perigoso, né? E o Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors depois de perder na Bombonera por 1-0. É uma desvantagem de um gol, mas a gente tem que lembrar que na maioria das vezes na história, jogar lá sempre foi muito difícil. Então perder por apenas um gol de diferença nem foi um resultado tão ruim. Vamos ver se o Cruzeiro consegue reverter essa situação. Além disso, a gente tem Série B do Campeonato Brasileiro e jogos complementares da Europa League e da Conference League. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 22 de agosto. Vamos começar com o Sul-Americana. Também começo pedindo o seu like no vídeo, que ajuda sempre aqui o seu amigo Theo, se você puder. E claro, fica o convite para você se inscrever nesse humilde canal e não perder nenhum planejamento e também nenhum outro conteúdo. Agora que eu já voltei das minhas merecidas férias, já estou programando os roteiros dos novos conteúdos aqui pra gente, tá? Jogo parelho na Argentina, o Belgrano perdeu na casa do Paranaense por um gol de diferença. Não é um resultado péssimo, afinal de contas jogar lá não é fácil, mas vai ter que enfrentar um Paranaense que é muito copeiro e que sabe jogar de maneira reativa. E é só perguntar isso aí pro Bragantino para vocês verem como é verdade, né? O Bragantino também veio de uma desvantagem no jogo de ida, teve que enfrentar o Atlético Paranaense em casa e sofreu com os contra-ataques e acabou eliminado. Então o Paranaense tem esse estigma de ser um time muito copeiro e que pode aproveitar bastante as situações de contra-ataque. Um PDF de apoio, se você não tem acesso ao PDF de apoio, é só se tornar membro do canal, clica aí em Seja Membro, você vai ajudar bastante o meu trabalho, minha produção de conteúdo e, claro, vai ter acesso ao PDF de apoio todos os dias com mais de 150 competições de maneira antecipada e também o BDM de maneira antecipada. Perceba que o Belgrano ainda não perdeu dentro de casa na Argentina, né? É o quinto melhor mandante da competição. Na maioria das vezes, times argentinos são bons em casa, tá? Fazem valer o mando. Fora de casa nem tanto. Mas tem muita iniciativa, 67% dos jogos saiu na frente, não falhou em marcar em nenhum jogo, sofreu mais do que um gol por jogo, mas não perdeu. O Atlético Paranaense no Brasileirão, fora de cá, atenção, time mais copeiro, mas no Brasileirão já melhorou um pouco mais na sua sequência fora, uma derrota apenas nos últimos 5 jogos, não sai tanto na frente do placar, é verdade, sofre mais gols do que marca, um gol a mais, mas tem sido um time bem chato nos últimos jogos. Em relação ao aproveitamento, não dá nem para comparar, o Belgrano tem um aproveitamento muito melhor em finalizações, precisa de praticamente metade das finalizações do Atlético Paranaense para marcar um gol. O primeiro tempo do Belgrano, no entanto, não é bom, mas o segundo tempo é forte, principalmente na defesa. O Atlético Paranaense também marca muitos gols no segundo tempo, mas acaba sofrendo um pouco mais. Bola aérea do Atlético Paranaense tem aparecido com frequência e, na verdade, num jogo como esse, a bola aérea das duas equipes pode ser um fator decisivo. Para mim, é um jogo que, para você que é um punter, a oportunidade aqui ela é mais difícil. Você vai ter que fazer um estudo muito aprofundado, talvez acreditar no Atlético Paranaense sendo mais letal no contra-ataque, para pensar numa dupla chance ou no empate anula. Eu acho que é um jogo mais dedicado para um cenário de trade, tá? Então eu vou colocar aqui para correção de preço. Se você não sabe o que é isso, faça o meu curso, estava com um probleminha de login, já está resolvido, tá? Você vai aprender um pouco mais sobre isso, principalmente pelo fato do jogo ser parelho. Então qualquer time que começar dominando a partida, se é que vai ter alguém, as cotações elas vão se movimentar. Lembrando, quanto mais baixa uma cotação, maior a probabilidade de vitória. Quanto mais alta uma cotação, menor a probabilidade de vitória, né? Inversamente
proporcional, e à medida que um time começa a ficar superior ao outro, a cotação do time que está inferior precisa subir. Obviamente, a probabilidade de vitória desce. Você pode aproveitar essa movimentação do preço. Tá? Tem potencial para gols nesse jogo? Tem, mas ele é pequeno, tá? Por quê? O Cap ele não precisa vencer. Então, o Belgrano vai enfrentar provavelmente uma equipe mais postada para contra-ataque. Se o time do Atlético Paranaense marcar primeiro, o jogo pode ter um potencial de gols. Se o Belgrano marcar apenas um gol, o jogo amarra. Se o jogo ficar 0-0, vai ficando 0-0, o jogo continua amarrado. Se o Belgrano fizer 2, aí o jogo já desbloqueia um pouco mais, tá? Então, 2-0 Belgrano ou 1-0 Atlético Paranaense, desde que esses gols saiam cedo, pode ser um cenário legal para buscar mais um gol. Fora isso, eu prefiro ficar de fora, tá? Cruzeiro e Boca. Falando de Sul-Americana, depois a gente passa para Libertadores. Como eu falei, jogar lá na Bombonera é sempre, historicamente, extremamente difícil. Então, eu não vou julgar aqui o Cruzeiro por ter perdido por 1-0 para o Boca. Pelo contrário, acho que foi até um resultado tranquilo, né? O Boca Juniors, assim como a maioria dos times argentinos, joga bem em casa e mal fora de casa. E no Campeonato Argentino só teve uma vitória fora. Isso anima, obviamente, o torcedor do Cruzeiro. O time do Boca tem um ataque frágil, pelo menos fora de casa tem sido assim, mas sofreu poucos gols. E tudo que o Boca precisa para passar é não sofrer gol, ou sofrer poucos e também marcar. Então o Cruzeiro vai ter que trabalhar muito bem na questão ofensiva para poder furar a defesa do Boca e, claro, tomar muito cuidado com os contra-ataques. Né? Para mim, é um jogo para pelo menos o empate anula do Cruzeiro, se ele conseguir jogar o que vem jogando no Brasileiro. O que pode prejudicar esse empate anula é aquele jogo mais físico do Boca, aquela catimba para tirar os jogadores brasileiros do sério, talvez forçando o amarelo, talvez, né, o Cruzeiro caindo na besteira de tomar 2 amarelos, ou ficar muito nervoso com muito chuveirinho na área. É tudo que o Boca quer, que o Cruzeiro fique chuveirando na área. O Cruzeiro tem que investir em jogada individual, tem jogador de qualidade para isso, tem que finalizar de fora da área para poder também buscar algum rebote. Tem sim que explorar as bolas aéreas, mas não precisa ficar só cruzando a bola o tempo todo, né? E o Boca sabe que a vantagem de 1-0 ela é boa, mas que não dá para ficar só recuado. Então o contra-ataque aqui ele é perigoso. Então eu gostaria, se fosse para pegar esse empate anula do Cruzeiro, pegaria com uma cotação mais elevada. Até porque a gente não sabe se o Cruzeiro vai conseguir fazer um bom primeiro tempo ou não. Vai que o Boca surpreende. E aí essa cotação do Cruzeiro pode subir, tá? Tem potencial para gols nesse jogo? Tem, mas é aquele cenário. O Boca na frente, será que ele vai querer se expor? Jogando tão mal fora de casa no Campeonato Argentino? Será que um Boca na frente não faria esse jogo ficar ainda mais amarrado? O Cruzeiro vencendo por 1-0 não deixa esse jogo amarrado? Porque está devolvendo a derrota para o Boca e a eliminatória fica empatada. O 0-0 não deixa esse jogo amarrado, porque talvez o Boca não consiga contra-atacar tanto e o Cruzeiro tenha dificuldade de penetrar. Então, esses 3 cenários fazem com que o jogo siga amarrado. Agora, o Cruzeiro vacilou e tomou 2 gols. Ou o Cruzeiro conseguiu 2-0. Mesmo cenário do Belgrano. Aí pode ser diferente. Mas aí a gente está falando de um se lá na frente. E aí no ao vivo você toma a sua decisão. Por enquanto, acho que é mais um jogo para correção de preço. Se o Cruzeiro me apresenta ou me apresentar um padrão de superioridade muito grande, até contra o Boca Juniors eu quero trabalhar, desde que ele não tenha contra-ataque. Agora, se o Cruzeiro não aguentar a catimba, chuveirar muita bola na área, não trabalhar bem a bola para encontrar os espaços e tomar contra-ataque, eu fico de fora, tá? Na Libertadores, São Paulo e Nacional. O time do Nacional, ele não é bobo. Nacional é o segundo colocado no seu campeonato, teve uma iniciativa de 64% saindo na frente dos jogos, falha pouco em marcar, marca gol para um caceta, 2,36 gols. Ah, Theo, mas é um nível de enfrentamento? Sei, tô sabendo. Mas marca gol pra caramba e sofre um pouquinho mais que o São Paulo só, tá? O São Paulo também saiu na frente de 60% das vezes, falha pouco em marcar, tem um ataque bom, mas não tão goleador. É verdade. Não perde as 7 partidas dentro de casa. Vem de uma derrota para o rival Palmeiras. Mas não foi um jogo tão ruim assim. Poderia, o resultado de 1-1 talvez tivesse ficado mais barato, mais correto. Mas acabou tomando um gol de cabeça. O 0-0 fora de casa, ele dá a sensação de que o São Paulo já passou, mas ele não passou, tá? Ele ainda não passou. Não dá para descartar que o Nacional possa tentar segurar o São Paulo aqui. Só que vira e mexe a gente vê o seguinte: quando uma equipe que tem um bom ataque, que ele é muito agressiva, ela quer fazer um jogo defensivo, ela opta por não usar o que tem de melhor, que é o ataque, que é o caso do Nacional, a vantagem vai ser do adversário. Então, se o Nacional, se você começou o jogo, se você está vendo um Nacional muito recuado
E eu acho sim que uma possibilidade de trabalhar a favor do São Paulo é legal. Agora, o Nacional entendeu que já que a melhor coisa que ele tem é um ataque e que fora de casa ele tem feito bastante gol e que não há necessidade de ter medo do São Paulo. São Paulo no Morumbi sempre foi muito forte na Libertadores, mas o Nacional não precisa baixar a cabeça também. Se o Nacional quiser jogar, aí a gente pode ter um jogo interessante até para uma correção do São Paulo, né? Eu vou até dar uma olhada aqui nos jogos do São Paulo no Morumbi contra equipes assim, pouco mais fortes, para a gente ver qual foi o desempenho. Olha só, São Paulo e Botafogo. São Paulo fez um primeiro tempo de posse, mas o Botafogo aproveitou muito bem os contra-ataques. O segundo tempo foi mais o São Paulo. São Paulo contra o Flamengo no Brasileirão. Não foi muito domínio, mas de novo pegou um adversário que escolheu não atacar tanto. São Paulo contra vamos buscar aqui atrás, o Bahia. Já foi o São Paulo que teve alguns momentos bons, mas não domina de cabo a rabo. São Paulo e Bragantino, aqui já teve um domínio um pouco maior. São Paulo e Grêmio, um domínio muito maior. É isso aqui que eu gostaria. Mas pra gente ter isso daqui, pra trabalhar no trade, o Nacional vai ter que se comportar de uma maneira adequada. E seria aquela escolha de um time que joga bem ofensivamente, mas acredita que se defender é melhor do que atacar. Esse cenário aqui me agrada, um Nacional recuado. Fora isso, eu tomaria cuidado, tá? Porque se fizer um jogo mais ou menos parecido com esse daqui, ó, contra o Atlético Goianiense, que o São Paulo não dominou o jogo e deixou o Atlético Goianiense chegar e finalizar, isso aqui abre precedente para o bom ataque do Nacional aparecer. E aí eu não duvidaria de um ambas marcam. O mercado duvida pra caramba. Mas aí eu não duvido, tá? Então, você viu o Nacional pra cima, jogando, o ambas marcam interessante, o over 1,5 é interessante. Agora, você viu o Nacional recuado, acuado, esse back São Paulo pode ser bom, tá? Eu vou marcar como correção de preço de maneira protocolar, porque eu preciso entender ainda qual vai ser o comportamento do Nacional, tá bom? Para mim, o São Paulo pode até se complicar, mas a complicação passa muito mais pelo comportamento defensivo do Nacional do que propriamente pela falta de qualidade do São Paulo. Não é isso. O São Paulo tem muita qualidade, mas ele pode ou jogar contra um time completamente defensivo, que está fugindo das suas características, e isso vai favorecer o São Paulo, ou ele pode ter que jogar contra um time forte no ataque, que pode, obviamente, tornar esse jogo mais difícil. Talvez libere até mais espaço para o São Paulo, mas aí o São Paulo vai ter que sofrer também para segurar o time dos caras lá atrás, tá? Para finalizar a Libertadores, Bolívar e Flamengo. O caminho nesse jogo aqui ele é bem natural, que seria a vitória do Bolívar, né? O Flamengo empatar ou vencer lá no Hernando Siles, se eu não me engano é lá, seria assim, surpresa. Ah, mas o Flamengo tem um dos melhores elencos da América? Sim, mas seria uma grande surpresa o Flamengo empatar ou vencer lá. Por quê? Porque a altitude é fogo. A última vez que o Flamengo esteve lá, o Flamengo perdeu, se não me engano, por 2-1. Posso estar fazendo confusão. Deixa minha internet ajudar aqui, tá na manivela. Daqui a pouco ela vai. Aí. Foi 2-1. Então, o Flamengo empatar ou vencer lá é um cenário já que vai deixar todo mundo assustado, né? Então, a probabilidade aqui é de um Bolívar vencendo o jogo. Até porque o Flamengo gosta de se complicar na Libertadores fora de casa, principalmente nesse cenário de classificação, né? Então, eu não duvido de uma vitória do Bolívar. Outra coisa que eu não duvido é um cenário de 2 gols, um over 1,5, né? Dá para pensar no cenário de ambas marcam? Dá, porque o Bolívar precisa, não é 1-0 só, o Bolívar precisa de 2. Então, ao sair para o jogo, ele vai dar espaço para contra-ataque. O problema é que o Flamengo tem que gerenciar a parte física. Não dá para ficar contra-atacando o tempo todo, subindo com muita gente. E o Flamengo pode não contar com o Pedro. Eu tô dando uma olhada aqui na escalação da Libertadores para ver se o Pedro vai estar disponível ou não. Por enquanto, é o Carlinhos no ataque. Seria mais ou menos o mesmo time que enfrentou o time do Botafogo, mas o Arrascaeta saiu lesionado contra o Botafogo. Vai ver ainda a questão de gravidade. Pedro e Gabigol, com aquela lesão muscular, provavelmente não jogam. E Vinha e Cebolinha não jogam mais esse ano. Então é um Flamengo que vai jogar com Carlinhos, Luiz Araújo, De La Cruz e Gerson. Talvez o Bruno Henrique como opção. Então é um Flamengo que, se a gente tiver que apostar no ambas marcam, a gente vai ter que torcer para que o Flamengo tenha uma jogada ali muito boa de contra-ataque. Ou 2. Porque na verdade o Flamengo vem para tentar segurar, que na altitude é complicado. Então eu não duvido de um Bolívar vencendo, de um Bolívar talvez até devolvendo os 2 gols de vantagem, mas a exposição do Bolívar vai fazer com que o Flamengo tenha espaço. Se o Flamengo tivesse completo com a Arrascaeta, Pedro, seria diferente, né? Mas o Bolívar vai ceder esse espaço para o Flamengo.
Pode acontecer do Bolívar chutar, finalizar, cruzar, alçar a bola e não conseguir marcar nenhum gol? Pode acontecer, é claro, né? O Flamengo pode estar num bom dia defensivo, o goleiro do Flamengo pode estar num dia muito bom. Mas a tendência é que o Bolívar consiga utilizar a altitude para poder punir o Flamengo. Aonde o Flamengo tem mais dificuldade nesse tipo de jogo? Na bola aérea. Contra o Palmeiras agora, se classificou na Copa do Brasil, mas sofreu muito. Então, as bolas aéreas do Bolívar vão ser utilizadas. O Bolívar é um time que busca muito escanteio. Para você que gosta de apostar em escanteio, é um cenário interessante você ficar de olho no Bolívar tendo mais escanteio no primeiro tempo e provavelmente também no segundo, porque como o Flamengo não vai jogar com um pivô, e o Pedro faz muito mais isso, né? Mas não é mesmo o estilo do Tite ter um jogador lá para ficar recebendo bola e ficar dominando esperando o time vir. Na maioria das vezes é um time que já vai buscando contra-ataque diretamente com o goleiro. Eu acredito que o Bolívar tem mais chance de ter essa incidência de escanteios, tanto no primeiro quanto no segundo tempo e no jogo. Tá? Para mim, vou me surpreender muito se o Flamengo conseguir empatar ou vencer, por isso eu acredito nessa vitória do Bolívar, acho que essa cotação lá tem até valor, né? Um pouquinho mais acima de 2 poderia. O fato de gols aqui vai muito do momento que o Flamengo toma, ou se vai tomar um gol, né? Se o Flamengo toma um gol cedo, já fica um cenário mais hostil, chamando o segundo gol. Agora, se o Flamengo consegue segurar, pode ser um pouco mais cadenciado, né? Não duvido, tô dizendo, não duvido que o Flamengo possa se complicar e até talvez ser eliminado. Mas é um cenário bom de 2-0, que dá para administrar. O que complicou a vida do Flamengo aí foi justamente as lesões. Se fosse com Pedro e Arrascaeta, eu acredito que esse ambas marcam seria ainda mais interessante. Não duvido. Bruno Henrique pode puxar um contra-ataque como fez contra o Botafogo agora, na derrota por 4-1, mas vai precisar mesmo dessas jogadas em velocidade. Não posso esquecer do Luiz Araújo, jogador de muita qualidade também, que está jogando muito bem, que vai aproveitar essas corridas nas costas da zaga do Bolívar. O Flamengo fazer um gol primeiro aqui também desestabiliza os caras. Pode tornar esse jogo mais aberto. O Flamengo marcando um gol, o 2,5 fica interessante também, tá? Enquanto o Bolívar estiver precisando marcar 1 ou 2 gols, eu seguraria o 2,5. Flamengo na frente, o 2,5 me parece interessante, até pela possibilidade do Bolívar marcar de cabeça, tá? Então, para mim é um jogo que o Flamengo tem que tomar muito cuidado por conta dessas lesões para acabar não se complicando, mas tem tudo para passar. Só depende de fazer um bom jogo, principalmente defensivo, aéreo, de qualidade, tá? Mas para mim é um jogo para pelo menos 2 gols e eu não duvido do Bolívar vencendo. Talvez nem se classificando, mas vencendo. Na Série B, o Avaí, que acabou de vencer o Santos, pega o Paysandu. O Avaí venceu o Santos fora de casa, hein? Bom resultado. O Paysandu, fora de casa, venceu apenas 2. O Avaí em casa já foi muito bom. Venceu 5, perdeu 3. Jogo que eu concordo com essa cotação parelha. Inclusive, nos últimos jogos, o Paysandu não vence a 4 partidas, hein? A última vitória foi fora de casa, mas não vence a 4 partidas. Só que marcou na média aqui mais do que um gol por jogo fora. O Avaí em casa venceu o Operário, o Botafogo, perdeu para o Ceará, para o Novo Horizontino e empatou com o Amazonas. Tomou gol em quase todos os jogos, só para o Operário não. Esse ambas marcam também não é ruim, tá? Esse over 1,5, o ambas marcam é mais arriscado, mas o over 1,5 é interessante, tá? Sport Curitiba não tem cotação aqui, mas eu já vi que tá 1,70 e blau. O Sport em casa tem 6 vitórias e apenas 2 derrotas. Tá aqui como 11º melhor mandante, mas tem bastante partida atrasada, né? É um bom mandante. E fora de casa, a equipe do Curitiba só venceu uma, marcou pouquíssimos gols. Então, com uma cotação um pouquinho mais elevada, eu não duvido que seja interessante ficar de olho nessa vitória do Sport, que vem de 3-2 para cima do Amazonas e 3-1 para cima da Ponte Preta. É um time que toma gol com frequência, hein? 2 do Novo Horizontino, 1 do América, 1 da Ponte e 2 do Amazonas. O ambas marcam também pode ser curioso, interessante por aqui. Beleza? Na Europa League, também jogos de ida, né, dessa última fase. Aí tem vários jogos, não dá para indicar todos aqui. São quase todas as equipes que a gente conhece, tá? Deixa eu pegar algum jogo interessante aqui. Deve ter um pouquinho mais de liquidez. Ó, o Ajax, o Braga, o Besiktas. O problema é que são quase todos no mesmo horário. E talvez aqui... acho que da Europa League são esses. Os times mais famosos, assim, né? Mas a maioria são no mesmo horário. Na Conference, já é mais... o Copenhague já é um pouco mais legal para liquidez. A Fiorentina, que foi vice-campeã de novo na Conference League, vai tentar mais uma vez. Chelsea, Servette, esse aqui é jogo muito bom. O Chelsea com uma cotação de 1,17, né? Vai ter que jogar a Conference League, caramba. O LAN e o Panathinaikos também é um time bom. O Lens, lá em cima, deixa eu ver se tem alguém. Tem o Heidenheim. Para quem gosta do futebol alemão como eu, é um bom complemento, tá? Mas eu não vou colocar todos os jogos, porque realmente ficaria difícil. Na Copa da Argentina, o Barraca Central pega o Gimnasia. No Chile, não vou marcar o Nublense. FA Cup da China,
O Shanghai Port, que é um time muito forte, pode ser um bom complemento. O Shenhua também, mas é Copa, hein? Cuidado com a questão de escalação. Na Polônia, não. Na Arábia Saudita, acho que começa agora, né? A Liga da Arábia Saudita, o Al Nassr já começa, acabou de perder a Supercopa Saudita. Pode ser um bom jogo para ficar de olho na vitória do favorito. Então, esses são os jogos. Vou deixar o link do Radar Esportivo aqui embaixo. O espaço está aberto aí para vocês complementarem, corrigirem alguma informação. Se você tiver mais informação sobre a escalação do Flamengo, escalação do São Paulo, deixa eu ver até a parte do São Paulo aqui, acho que não teve ninguém de fora, acho que tá todo mundo completo. Só o Ferreirinha, né, que sofreu uma lesão contra o Palmeiras e pode ser, deve ser um desfalque aqui por até 2 meses. Deve ser substituído, mas de resto é um time praticamente completo, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês, um grande abraço e até amanhã.